Boa tarde. A TV Estadão, do Grupo Estado, recebe hoje os 3 candidatos à presidência da Seção Paulista da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Na quinta-feira, dia 29, 250 mil advogados vão escolher seus representantes na mais influente organização independente do direito e da lei no país. Os postulantes à presidência da OAB São Paulo são Ricardo Sayegh, da chapa OAB 100% Você, candidato da oposição, tem 55 anos e é membro da Comissão de Prerrogativas Profissionais da OAB São Paulo desde 1995. Atua no contencioso estratégico há mais de 20 anos e trabalha desde os 17 anos no mesmo escritório de advocacia. Graduado na PUC São Paulo, é mestrado e doutorado pela mesma instituição na área de Direito Comercial. Em 2009, obteve título de livre docente. É professor de Direito Econômico e de Filosofia do Direito. Marcos da Costa, da chapa Trabalho pela Advocacia, conta com o apoio do atual presidente, Luiz Flávio Borges Durso. Nascido em São Paulo, tem 48 anos, atua na advocacia há 25 anos. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas. Sócio titular do escritório Costa Educ Bertazzi Advogados Associados, especializado em Direito Empresarial. É o atual vice-presidente da OAB São Paulo e responsável por várias comissões. Alberto Zacarias Toron, da chapa União para Mudar, candidato da oposição, é paulistano, tem 53 anos, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem especialização em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, a USP. Em 2004, foi eleito por São Paulo conselheiro federal da OAB. O debate terá 3 blocos de aproximadamente 20 minutos e está sendo transmitido ao vivo pela web, com cobertura das redes sociais, live blog. Os melhores momentos da discussão estarão na edição de amanhã, terça-feira, do jornal O Estado de São Paulo. As perguntas serão feitas aos candidatos pelo jornalista de O Estado, Fausto Macedo. A primeira pergunta é endereçada ao doutor Marcos da Costa, que terá 3 minutos para respondê-la. Não ia ter 30 segundos para a gente se apresentar? Pelo que eu me lembro, ia ter 30 segundos para cada um. Da Costa. O candidato Sayegh, seu opositor, um de seus opositores, diz que sua proposta é continuista e que o seu perfil é limitado ao gerencial. Qual é a sua proposta final? Queria, apesar do pouco tempo, agradecer ao Grupo Estado pela oportunidade de estar aqui hoje, saudar o Sayegh, o Toron, o Godoy, e dizer que na verdade, há um projeto que se inicia em 2004 por um grupo político que entrou na Ordem para revolucionar a Ordem, que conseguiu sanear as finanças da Ordem, da base instrumental, profissionalizando a sua administração, e esse grupo político agora é encorpado por outros nomes que tradicionalmente eram de nossa oposição, e se apresenta, através da minha pessoa, como candidato à presidência nas eleições do dia 29 de novembro. Entendo que esse trabalho que foi feito, muito intenso, muito firme, em sanear as finanças e regularizar todo o processo administrativo da entidade, é algo que realmente eu fiz, e talvez por isso meu opositor, Sayegh, destaque essa minha aptidão no que diz respeito à administração. Mas também fiz mais, trabalhei no Conselho de Prerrogativas, trabalhei nas câmaras recursais do Tribunal de Ética, conheço a advocacia, sou advogado militante há 25 anos e, ao lado dos meus companheiros, uma vez que essa candidatura não é uma candidatura personalista, ao lado dos meus companheiros eu me sinto bastante preparado para presidir a nossa entidade, a nossa gloriosa OAB de São Paulo. Doutor Ricardo Sayegh comenta em 2 minutos. Queria também agradecer o privilégio de estar aqui, com o Estado, com você, Godoy, privilégio de estar entre os outros candidatos, não é? Pessoas dignas, advogados honrados, quero deixar isso muito claro, meu respeito por cada um deles. E, infelizmente, a realidade é que há mesmo um continuismo e a falta de propostas. Até porque o meu opositor, Dr. Marcos da Costa, né, falando em termos exclusivamente institucionais, né, sem nenhum denodo à pessoa dele ou à pessoa do Dr. Toron, quero deixar claro minha tônica aqui no debate, não é?
Ele assumiu a presidência por ocasião do licenciamento do atual presidente por vários meses, e no exercício da presidência, já podendo antecipar a realização das suas propostas, nada fez. O nada fazer demonstrou, por evidência, comprovou com clareza que não existe proposta, o que existe é continuidade, esse continuismo que é absolutamente inadmissível, que tem que ser modificado. Eu me alinhei à oposição, fiquei na oposição, finquei raízes, levantei a bandeira da oposição, justamente por conta dessa necessidade premente de mudança, que visa salvar a advocacia, que está de joelho pedindo socorro. Perdeu na sua dignidade, perdeu na sua respeitabilidade, perdeu na sua prosperidade, via de consequência, perdeu na sua indispensabilidade. A profissão do advogado é assentada na indispensabilidade, e por conta dessa indispensabilidade é que o advogado tem mercado de trabalho, tem todos os benefícios e todas as prerrogativas, enfim, tem a possibilidade de uma vida profissional bem-sucedida. Então, é realmente, absolutamente necessário a transformação. E a transformação através da Chapa 2, vote Chapa 2, vote no Ricardo Sayegh. Doutor Toron, comenta em 2 minutos, por favor. Também eu, Godoy, quero cumprimentar o jornal Estado de São Paulo por essa iniciativa, que é uma iniciativa importante de propiciar não apenas aos advogados, mas, sobretudo, à grande população, conhecer as entranhas da ordem, dessa entidade que durante muito tempo falou pela sociedade civil, que teve um papel importantíssimo na redemocratização do país e que agora, lamentavelmente, eu gostaria de parafrasear o ministro Joaquim Barbosa e dizer que nós vivemos um déficit de OAB, um déficit muito grande. As críticas que eu vou lançar, obviamente, elas não visam atacar a pessoa do candidato Marcos da Costa, que é o candidato da chapa oficial, mas é preciso que nós tenhamos claro o seguinte. Em primeiro lugar, a OAB não precisa apenas de um gerente. A OAB precisa de alguém que tenha condições de resgatar a dignidade e a respeitabilidade do advogado. Nós tivemos episódios na OAB com os quais nós não podemos conviver. Por exemplo, o presidente da ordem, que não é o candidato da chapa oficial, nomeou seu filho, indicou seu filho para um órgão como o Conselho de Política Penitenciária, nomeou o tio. Isso não pode acontecer. Mas a ordem foi alvo de um desfalque da ordem de R$700 mil. A ordem se sentou no banco dos réus por conta de um crime ambiental. Então, coisas como essas, ao lado do abandono e da instrumentalização da OAB para fins de caráter político-partidário, não podem acontecer. Por isso, nós precisamos mudar. E para mudar de verdade, é Toron e Rosana, chapa 3. Doutor Marcos. Eu pedi o direito de resposta, porque houve acusação da ordem de estar sentada no banco dos réus por um crime, o que não é verdade. É verdade. Eu queria acrescentar... Eu tenho aqui a notícia. Posso começar? Deixa eu começar. Só, se me permite, o direito de resposta. Eu tenho a notícia aqui, o senhor tem da Folha de São Paulo. 2 minutos para concluir essa resposta. Eu tenho a notícia aqui da Folha de São Paulo. Então, a notícia está aqui. Deixa eu começar dizendo o seguinte. Eu ocupei a presidência da ordem durante 4 meses. Fiz muito. Tive atividades diárias e intensas. E fui acusado, inclusive, nesse período, de fazer uso da máquina, exatamente porque eu produzi demais. Só como exemplo, em termos de prerrogativa, estive em Rio Claro promovendo o desagravo, estive em Assis, o primeiro desagravo da história de Assis, estive diversas vezes na Corregedoria, no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa, enfim, trabalhei muito em prol da ordem e da advocacia. Quero também dizer que nós temos, sim, projetos, propostas. Temos, por exemplo, o projeto de criação, aqui em São Paulo, do Conselho Estadual de Justiça, seguindo a linha do Conselho Nacional de Justiça, que foi talvez a grande revolução pela qual passou o Judiciário nos últimos anos. Temos propostas de valorização da mulher advogada, do jovem advogado, temos propostas na área da CAASP, na área do esporte e lazer, enfim. O que não faltam são propostas e todas elas estão lá no nosso site. Eu convido os colegas a olharem no nosso site, marcosdacosta.com.br.
quero aproveitar e dar uma palavra sobre essas declarações no meu adversário Toron. Primeiro, em relação ao que aconteceu, esse pretenso crime ambiental dito pelo Toron. Há uma colônia de férias que foi, em 95, cedido um terreno para a OAB de São Paulo, e até 97 foi construído um clube de campo nesse espaço. Esse clube de campo sofreu, na época, em 97, por parte do Ministério Público Estadual, uma crítica no que diz respeito à construção. Em 98, essa questão passou por um termo de ajustamento de conduta, do qual participou a OAB de São Paulo, participou o Ministério Público do Estado, participou os órgãos ambientais e aquele problema foi resolvido, não existe mais. Essa questão é retomada agora, não de agora, de 97, 95 a 97, construções daquele momento, por um promotor federal. E por que ele levanta essa questão às vésperas da eleição? Marcos, me desculpe, mas seu tempo nessa resposta está esgotado. O seu direito vai ser analisado pela Comissão da Produção, o senhor terá mais a oportunidade para terminar. Em relação a isso, porque eu tenho que esclarecer para a advocacia o que de fato aconteceu. A segunda pergunta... Não, apenas, por favor, no final, vamos seguir a ordem que foi acordada, por favor. A segunda pergunta, quem inicia é o Dr. Ricardo Saeg e quem formula é o jornalista Fausto Macedo. Pergunta para o candidato Ricardo Saeg. Advogado Saeg, o senhor pretende construir um hospital dos advogados, mas de onde virão os recursos? Nossa, eu fico extremamente feliz com essa oportunidade e só critica o Hospital do Advogado, esse projeto, quem tem plano de saúde milionário. A miséria de um advogado que trabalha através de sua capacidade mental e de sua capacidade física é a miséria de toda a advocacia. Nós temos que cuidar dos nossos advogados, nós temos que cuidar dos nossos advogados idosos, nós temos que cuidar dos nossos doentes. O advogado, quando fica doente, ele é lançado à miséria. Isso não pode mais acontecer. O mínimo que um advogado pode ter é acesso à saúde. A ordem tem que preservar isso. A ordem serve para representar a advocacia, ela serve para defender a Constituição, para garantir a democracia, para promover os direitos fundamentais da população. Mas ela também serve para defender cada advogado e cada advogada. O Hospital do Advogado é essencial, o Hospital do Advogado é fundamental. Num primeiro momento, a nossa ideia sobre a bandeira do Hospital do Advogado é construir, celebrar um mega convênio de saúde absolutamente subsidiado, porque eu não consigo entender como se pode se pensar num convênio que reduz a anuidade a zero através do Citibank, que tem 16 agências no estado de São Paulo, e não se pensa num convênio que reduz a mensalidade do plano de saúde a torno de R$20, para que toda a advocacia tenha acesso a um plano de saúde com qualidade, e aí sim, não é, por conta desse plano de saúde com qualidade, um preço absolutamente módico e apto às necessidades e ao rendimento mensal da massa da advocacia. Esse é o primeiro momento. O segundo momento do projeto é obter, de uma vez por todas, o repasse das taxas judiciais. As custas judiciais, por definição constitucional, devem financiar o custeio da atividade. E nada, absolutamente nada é mais relevante do que o custeio das atividades de previdência, saúde, institucionais da advocacia. Através do repasse das custas judiciais, nós vamos obter verba suficiente e, ou conseguindo isso, através inclusive de uma mudança constitucional, porque se os bancos conseguiram mudar a Constituição, tirando dela a cláusula da limitação de 12% dos juros, nós vamos conseguir mudar a Constituição para garantir esse repasse e com essa fonte de custeio, sim, construir o Hospital do Advogado, e não é só um não, são 13, uma em cada região geopolítica do estado de São Paulo, uma em cada região do interior, beneficiando você, advogado do interior, principalmente, você, advogado de fora dos grandes centros, em especial com acesso à saúde, de modo que a advocacia vai ser defendida, a advocacia vai ser preservada e a nossa capacidade física e mental de exercício da profissão vai ser protegida. Doutor Toron, por favor, seu comentário em 2 minutos. Eu queria entender uma coisa, candidato Saeg.
Repasse de onde para quem? Mudar a Constituição para fazer repasse de quem para quem? Que não ficou claro na sua fala, só para eu poder comentar. Dentro do meu tempo, por favor. A minha ideia... Qual é o repasse? Só isso, Então, a minha favor. ideia é que as custas judiciais sejam destinadas Perfeito. para a OAB. Já entendi. Agora eu posso comentar. Em primeiro lugar, pelo que eu entendi, o candidato refluiu na sua proposta de construir um hospital. E é bom que tenha feito isso, porque nós somos advogados, nós não temos expertise em administração hospitalar. Algumas entidades, algumas seccionais do Nordeste, eu quando fui diretor do Conselho Federal da OAB, tive a oportunidade de ver isso com muita clareza, que quiseram se meter a sustentar UTI, coisa que o valha, ou dirigir elas mesmas planos de saúde, quebraram. Então, a Ordem não tem condições de construir um hospital. O que a Ordem tem sim condições de fazer é criar plano de saúde decente e barato para o advogado, coisa que a atual gestão não fez. Agora, essa proposta de construir hospital, eu fico muito feliz que o candidato refluiu. E mais uma palavrinha. Essa ideia de querer mudar a Constituição para que o público financie o privado, isto é, para que o grande público venha financiar o plano de saúde do advogado, não funciona. É uma ideia historicamente errada. Nós é que temos que criar as condições, nós advogados, os 300 mil ou 250 mil, com base na realidade, para criar um plano que atenda o advogado, que atenda a advogada da capital e do interior. Fora disso, o que nós teremos é uma quimera, algo, com todo respeito, irrealizável. Doutor Marcos da Costa, seu comentário. Em relação ao hospital, eu tenho alguma ponderação a fazer, principalmente no que diz respeito à possibilidade de transferência da taxa judiciária para a construção e financiamento do hospital para a advocacia. Acho que, do ponto de vista da atual Constituição Federal, isso não é possível. Desde a emenda 45, a vedação de transferência da taxa judiciária para outra finalidade que não seja a justiça. E acho também uma proposta que vise alterar a Constituição Federal nesse sentido, acho, do ponto de vista da efetividade, muito longe. Acho muito difícil conseguir uma alteração da Constituição para essa finalidade. Quero dizer também que Minas Gerais foi o único estado que construiu um hospital e hoje Minas Gerais já não tem mais hospital. É inviável do ponto de vista da manutenção. Não é só o investimento necessário para a construção, é muito mais que isso. O investimento necessário para a manutenção dos equipamentos. A área médica é uma área que investe muito em tecnologia, é um custo muito elevado para manter a qualidade dos equipamentos atualizados em relação àquilo que a melhor tecnologia dispõe em cada momento. Quero concluir, no que diz respeito àquela afirmação anterior, que aquele evento ambiental é de 97, foi resolvido em 98 por um TAC, assinado pela OAB de São Paulo, e agora retomado essa questão por um membro do Ministério Público Federal, porque nós promovemos um desagravo público contra esse membro do Ministério Público Federal, porque nós o denunciamos no Conselho Nacional do Ministério Público. De forma que, certamente, trazer essa matéria agora, uma matéria de quase 20 anos atrás, é claramente uma tentativa de influenciar na nossa eleição, uma represária pelas medidas que nós adotamos contra esse promotor e, efetivamente, nós não deixaremos de combater qualquer violação de nossas prerrogativas profissionais, ainda que sob a ameaça desse tipo de represália. Doutor Ricardo Sayegh, sua conclusão. A minha conclusão é muito simples, não é? Todo respeito, eles não acreditam no Hospital do Advogado porque a gestão nunca conseguiu um plano de saúde decente para a advocacia. E eu não refluí absolutamente nada, porque está por escrito, o mega convênio, e eu coloquei no meu site. Felizmente, para minha alegria, minhas propostas como essa gratuita foram copiadas pelo meu adversário. Entretanto, deixa eu falar, senão eu posso pegar meu tempo de volta? Sim, por favor. Eu fui interrompido. Agora não consigo mais, agora tenho que começar tudo de novo. Pode, querido, desculpa. Posso de novo? Eu fui interrompido. Está me devendo tempo, mas tudo bem. Eu fui interrompido. Eu tenho que começar de novo. Bom, o que eu quero dizer é que como a gestão não conseguiu jamais fazer um convênio decente, e por sua vez, não é, o meu opositor, ele veio aqui de BMW, 540, fazer a sua campanha, 550. Ó, não consigo falar, não consigo. Está me diminuindo. Eu preciso de novo.
Não, agora eu não posso Mas como é mais. que eu faço? Mas, ó, Toron, Eu acho que ele comete vários erros também quando fala. Mas erros em tese. Posso fazer? começar de novo? Mas o que eu vou fazer? Eu sou Não, interrompido. não, porque veja... Mas como é que eu sou isso foi interrompido? acordado. Então eu posso Não, interromper? vai poder Então interromper. como é que faz? A gente pode interromper? Mas isso daqui vai perder a civilidade, Não, esse não, debate. não, por favor. Não pode ter interrupção. Então, sem interrupções, Eu vou por favor. começar de novo Toron, o meu sem tempo. interrupções. Obrigado. Não, a ideia é muito simples. Meu colega, minha colega, você vai ter um plano de saúde de qualidade, um plano de saúde barato. Representamos 247 mil vidas, com os familiares, levando uma média de 4 pessoas por família. Nós representamos mais de 1 milhão de pessoas. Não é possível que com 1 milhão de pessoas não seja feito um plano adequado de saúde. E nesse sentido, ainda no que tange ao repasse constitucional, nós vamos conseguir sim mudar a Constituição, porque os advogados representam o povo. Se os bancos representam o capital conseguiram mudar a Constituição, nós que temos muito mais valor, porque representamos a população e defendemos a sociedade civil para a nossa saúde e nosso bem-estar, vamos sim mudar a Constituição e garantir o repasse das verbas das custas judiciais em favor da advocacia. Obrigado. Neste bloco, a pergunta de Fausto Macedo é endereçada ao doutor Alberto Toron. Pergunta para o candidato Alberto Zacarias Toron. Advogado Alberto Toron, se o candidato da situação é o advogado Marcos da Costa, por que suas críticas têm sido dirigidas sempre para o atual presidente Luiz Durso? Em primeiro lugar, queria cumprimentar meu querido amigo Fausto Macedo, que para mim é um baluarte do jornalismo investigativo. Parabéns ao Estado, parabéns a você, Fausto. Não, as minhas críticas não são dirigidas apenas a Luiz Flávio Borges Durso. Pelo contrário, Luiz Flávio Borges Durso teve um papel inovador na sua primeira gestão. Participei como conselheiro federal daquele grupo, integrei-me ao Conselho Federal, fui reconduzido ao Conselho Federal, então na condição de diretor do Conselho Federal. Depois rompemos, e é importante dizer o porquê. O ex-candidato a vice-prefeito de São Paulo engajou a ordem num movimento de nítido caráter político partidário, que alcancei. A ordem não pode ser utilizada para fins político-partidários. Na época eu não identificava isso, mas depois, com a candidatura dele, ficou muito clara. O candidato Marcos da Costa, que é o candidato do continuismo, do 4º mandato, ele obviamente traz consigo as críticas dessa gestão de Luiz Flávio Borges Durso. Então, quando nós fazemos críticas à gestão de Luiz Flávio Borges Durso, nós estamos fazendo críticas também ao candidato que é o vice-presidente dele, ao candidato que era tesoureiro dele. Então ele responde pela gestão. Eu acho cúmulo o sujeito fracassado na campanha eleitoral, ele vem agora candidato a Conselho Federal da OAB, como se a OAB fosse estaleiro de político fracassado. Eu vejo algumas coisas que chegam a me assustar. Por exemplo, às vésperas das eleições, a atual gestão da OAB, da qual o candidato Marcos da Costa é vice-presidente, há 2 meses das eleições, eles apresentam um plano para isentar o advogado do pagamento da anuidade. Meu colega Ricardo Sayegh já referiu essa questão. Quer dizer, fizeram com o Citibank, há 2 meses das eleições, eles estão aí há 9 anos. Por que não fizeram no começo do ano? Só fizeram depois que eu, desde o início da minha campanha, desde dezembro, com a experiência que tive no Conselho Federal, viajando pelo Brasil inteiro, vi que o Paraná e o Rio de Janeiro fizeram isso e fizeram com sucesso. Por que São Paulo não tinha isso? Por que São Paulo não tem uma cooperativa do advogado? Essas são críticas, algumas das que se lançam à atual gestão e que, obviamente, pegam, contaminam, alcançam
o candidato Marcos da Costa, que agora apresenta, para minha surpresa, a proposta da criação de um Conselho Estadual de Justiça, coisa que eu vinha falando desde o início da campanha. Fico feliz que eles tomem as minhas propostas. Doutor Toron, seu tempo está esgotado. Doutor Marcos da Costa comenta em 2 minutos. Quero dizer que o problema do Toron com relação ao Durso é muito claro. Toron não foi convidado a compor o Conselho Federal na chapa que antecedeu a atual gestão. Era uma intenção dele continuar como conselheiro federal na chapa do Durso, era a intenção dele continuar como diretor do Conselho Federal pelo Durso. Isso, infelizmente, não foi possível. E não foi possível, primeiro, porque ele, como conselheiro federal, não defendeu os interesses de São Paulo. Não há uma única proposta dele como conselheiro federal em prol da advocacia de São Paulo. Não foi possível por uma segunda razão. O Toron, com todo o respeito que eu tenho a ele como advogado, o Toron não conhece a OAB. E é só analisar as propostas para verificar que as propostas dele dizem respeito a uma política do Conselho Federal, como a alteração da composição do Conselho, e ele, quando foi diretor do Conselho Federal, não apresentou essas propostas. Terceiro lugar, porque precisava valorizar uma mulher. A nossa chapa atual, como a anterior, é a única chapa que tem mulheres em todas as posições do Conselho. E na gestão anterior, foi valorizada a mulher advogada através da figura dessa querida amiga, Márcia Melaré, que é conselheira federal atual, diretora do Conselho Federal e é mantida como conselheira federal na atual chapa. De forma que o quadro não é de crítica pessoal, se dá não por conta de Movimento Cansei. Isso não é verdade, até porque o Movimento Cansei foi no começo da gestão passada e no final da gestão passada houve o pleito do Toron para continuar no Conselho Federal, que infelizmente não pode ser atendido. Quero dizer também que eu vim aqui para discutir propostas e vim aqui para falar de realizações. E, dentre as minhas propostas, o Conselho Estadual de Justiça é a proposta que nasceu no começo do ano, quando eu estive numa reunião com a ministra Helena Calmon. É proposta minha, eu trouxe para a advocacia e, na verdade, é a primeira vez que eu vejo o Toron falar dessa proposta. Eu nunca vi ele defender. Doutor Saeg, desculpe, doutor Saeg comenta em 2 minutos. O Marcos falou a verdade. Foi uma briga pessoal que o Toron teve com o Durso. E toda a advocacia sabe disso. Eu acho que devia assumir. E houve essa discussão pessoal por conta de posicionamento, espaço na chapa, perdeu o espaço, houve o afastamento. Agora eu quero aproveitar a oportunidade para retomar a questão do Hospital do Advogado, porque eu acho muito importante, principalmente no que tange às fontes de financiamento, e aquela ideia lançada aqui pelo Dr. Toron de que o público não pode financiar o privado. Então vocês estão vendo que ele não foi enganado no caso do IPESP, ele pensa assim. A gente perdeu o IPESP, lá no Conselho Federal ele confirmou isso, porque o público para ele não pode financiar o privado. Só que advogado não tem previdência, advogado não tem saúde. E as custas judiciais, sim, por desenho constitucional, tem que financiar o custeio da atividade. Não são impostos porque não tem a sua destinação liberada. Então as custas judiciais tem que financiar. Basta fazer o paralelo com os donos de cartório. Os donos de cartório estão enriquecendo pelo repasse das custas extrajudiciais. Você é advogado, você é advogada que está aí, sabe muito bem que eles têm a mesma natureza jurídica. Então, se essas pessoas podem enriquecer na física com o repasse das custas extrajudiciais, inclusive eu fiquei sabendo que um dono de cartório no interior vai colocar um Portinari na parede para enfeitar o cartório, que custa mais de 3 milhões de reais. Pode ter certeza, nós vamos lutar sim, e se tiver que mudar a Constituição, ela vai ser modificada para ajustar o repasse das custas judiciais, no sentido de custear as demandas da Previdência, e assim nós vamos resgatar o IPESP, não só para os participantes, mas para toda a advocacia, a nossa aposentadoria tão sentida e tão duramente perdida, e também vamos construir o Hospital do Advogado num segundo momento. Doutor Toron, conclui em 2 minutos. Em primeiro lugar, me causa espécie que alguém afirme que toda a advocacia saiba da minha briga com o Durso, que é uma bobagem, porque não existe isso. O que existe, sim, é que eu, como membro do Conselho Federal da OAB, fui autor da proposta que gerou a súmula vinculante número 14. O que existe, sim, é que eu, como diretor do Conselho Federal da OAB, participei da reunião histórica onde se decidiu contingenciar dinheiro para que São Paulo pudesse comprar uma nova sede.
O que existe, sim, e com muita clareza, é que houve um distanciamento político. Quando eu era diretor do Conselho Federal da OAB, fui contra o movimento Cansei, que muito agastou o presidente atual e, por isso, botou outras pessoas. Agora, falar em valorizar a mulher é bom mesmo. Por isso, a nossa chapa tem 40 mulheres, nenhuma outra chapa tem tantas advogadas mulheres como a nossa. A nossa é a chapa que tem mais advogados do interior. E quero dizer uma outra coisa também, embora não tenha sido objeto da indagação. Essa história do público financiar o privado não se confunde com os ganhos do cartório, que podem até ser elevados, mas são ganhos de trabalho decorrente das custas. Coisa muito diferente é o público financiar o privado. Esse é um modelo ultrapassado. Nós temos que ter um outro modelo que a própria advocacia arrume para sustentar a carteira do advogado e para sustentar também os nossos convênios médicos. Isso é viável, isso é possível, isso é real e factível dentro dos marcos da atual Constituição. A quarta pergunta, que encerra este segundo bloco, é para o Dr. Marcos da Costa. Fausto Macedo. Pergunta para o candidato Marcos da Costa. O senhor é a favor da legalização do aborto? Não, não sou a favor da legalização do aborto. Compreendo, sou sensível ao tema, tenho preocupação com relação às mulheres, mas há um enquadramento jurídico que permite o aborto em determinadas condições legais. Eu tenho minha esposa, sou casado há 21 anos, tenho minha filha que tem 18 anos de idade, tenho mulheres da minha vida, minha mãe, minha sogra, as irmãs da minha esposa, enfim, eu tenho um carinho especial pela mulher. Quero dizer que nós temos na ordem uma grande preocupação com a mulher, com a violência contra a mulher. Inclusive ontem, foi dia 25 de novembro, a data em que se define como Dia Internacional de Combate à Mulher, de combate à violência à mulher. E esse é um tema sensível para todos nós. Mas em relação ao aborto, eu tenho uma posição contrária à ampliação daquelas situações que hoje já são previstas em lei. Doutor Ricardo Saeg, comenta em 2 minutos. Eu tenho essa mesma posição, não é? Evidentemente que nós somos sensíveis ao problema, né, que realmente o problema da natalidade é grave, é sério, tem que ser levado muito em consideração a situação das mães, mas o aborto não pode ser tido como liberado, o aborto tem que ser tido como restritivo mesmo, dentro das restrições expressamente estabelecidas pela lei. E a lei tem que ser o mais restritiva possível. Não pode ser uma lei liberal do aborto, isso não tem o mínimo sentido. Eu sou absolutamente contra, Pensando em aborto, na minha esfera individual, eu sou radicalmente contra. Não obstante todo o respeito que eu tenha, por situações que algumas mulheres têm vivido e tal, mas ainda sou a favor da vida, ainda sou a favor da existência, eu ainda sou a favor do que remete ao Cristo. Isso é muito importante, isso é muito importante, a preservação desses valores. Isso é absolutamente indispensável que nós não banalizemos a vida. A vida começa a ser banalizada aqui, a vida começa a ser banalizada ali, aí a advocacia perde a saúde, a advocacia perde a previdência, o advogado começa a ser lançado à miséria, e isso é simplesmente ignorado. É por isso que eu não me alinhei à gestão e também não me alinhei a outra chapa de oposição, porque nesses aspectos eu tenho uma posição muito firme, muito clara e corajosa. Nós vamos lutar com muita força para garantir o bem-estar de todos os advogados, de todas as advogadas e da sociedade como um todo. E nessas questões sensíveis, elas vão ser tratadas de forma absolutamente restritiva. Elas têm que ser tratadas dessa forma. Não podemos banalizar o mal. O mal não pode ser banalizado, o mal não pode prosperar e o bem tem que vencer. Doutor Toron, por favor, seu comentário. Enquanto eu ouvia os advogados que me precederam
falar que respeitam as mulheres, que compreendem o problema, eu fiquei me perguntando o que quer dizer, qual é o conteúdo de respeitar as mulheres e, ao mesmo tempo, tratar a problemática do aborto como uma coisa representativa do mal, como algo contra a cristandade. Eu fiquei pensando nisso. Eu tenho mais de 50 anos, 30 dos quais dedicados à advocacia e ao estudo do direito penal, dentro e fora do Brasil. Sou pai, obviamente, como todos, tenho um respeito enorme pela mulher. Mas eu penso que respeitar a mulher é, em primeiro lugar, lembrar que vivemos num Estado laico. Em segundo lugar, lembrarmos-nos que o nosso Código Penal é de 1940 e que a comissão de juristas que está discutindo o novo Código Penal, agora já no âmbito das casas legislativas, amplia a possibilidade do aborto. Não é o aborto banalizado, não é o aborto livre e indiscriminado, mas amplia as hipóteses, como, por exemplo, a do caso do anencefálico, como, por exemplo, a da mulher que não tem condições psicológicas, materiais, de ter a criança. Isso precisa ser pensado com base na realidade. Não adianta nós querermos nos apresentar como cristãos, como portadores da voz do bem, quando a realidade é outra, é a da mulher pobre que morre em clínicas clandestinas e que sofre com o mal do aborto clandestino. Então nós precisamos olhar esse assunto de frente. Papel da ordem não é ser contra ou a favor do aborto, é discutir essa matéria. E é isso que nós vamos fazer. Dr. Marcos da Costa, conclui em 2 minutos. Quero dizer que parece que meu opositor Toron não entendeu minha resposta. Eu disse que eu sou contra o aborto indiscriminado. Eu não questiono aquele aborto que tem previsão legal. Se houver uma alteração da previsão legal, essa alteração tem que ser respeitada. Quero dizer também que a violência à mulher não se dá só por agressão física, se dá também por tentativas de diminuir a sua importância. Como, aliás, foi feito pelo meu opositor Toron em relação a Márcia Melaré, a minha conselheira federal, a Sônia Mascaro, que foi dita por ele em documentos públicos, como sendo de uma advogada de uma expressão menor, como foi feito com a Heloísa Rabelo, presidente de Campos Jordão, de forma que nós exatamente respeitamos a mulher advogada. Aliás, quero dizer que eu respeito até um debate político. Quando um candidato está falando, o outro deve ouvir atentamente e esperar o momento adequado para responder. Já foi feito isso com o meu opositor Saeg e agora está sendo feito isso comigo. Mas nós valorizamos sim a mulher advogada, valorizamos a advogada, valorizamos a mulher e faremos com que a ordem sirva de exemplo no que diz respeito à valorização da mulher advogada. No terceiro e último bloco, a pergunta é para o Dr. Ricardo Saeg. Fausto Macedo. Pergunta para o candidato Ricardo Saeg. O senhor defende a legalização das drogas? Posso responder? Sim, por favor. Mas é evidente que não, todo mundo sabe a minha posição. Eu sou absolutamente contrário à legalização das drogas. Vejam só, saiu essa semana, que teve uma ampla divulgação na mídia, a questão das mães do crack. Onde as crianças recém-nascidas tiveram crise de abstinência. E aí eu fico pensando naquele levantamento nacional antidrogas, que diz que quem consome uma droga, na sua grande maioria, consome qualquer droga. Uma droga é porta aberta para toda outra droga. A maconha, a cocaína, são drogas terríveis, acabam com a pessoa. O crack, então, é algo abominável. E aí a gente pensa, né? Mas essa mãe, ela pode abortar a criança, porque ela não tem condições materiais e psicológicas para ter. E aí, em vez de segurar a droga, a gente legaliza o aborto. Esse tipo de coisa que não pode acontecer.
Essas são banalizações terríveis. A droga, o comércio dela, nada disso é possível, nada disso pode acontecer sob pena da gente prejudicar, atentar contra a nossa sociedade e pior, contra quem é mais vulnerável, as nossas crianças e os nossos jovens. No Levantamento Nacional Antidroga, lá está com clareza que tem relevância estatística, crianças de 10 a 12 anos usando entorpecentes. Isso não pode acontecer. Todos nós sabemos que a liberação da droga vai dar acesso fácil desses meios para as nossas crianças, para os nossos jovens. E pior, vai financiar os cartéis, o narcotráfico, as facções criminosas, essa violência, essa guerra civil que nós estamos vivendo hoje em São Paulo, aonde nessa noite dezenas de pessoas foram assassinadas. É evidente a relação com a droga. Todo advogado militante na área penal conhece essa absoluta estreiteza entre a droga e os presídios, entre os sentenciados e a condição de portador, de consumidores de substância entorpecente. Isso é o mal, isso é o mal. Falando em mal, ele é o mal mesmo, ele é o mal que assola a nossa humanidade, é a grande armadilha da modernidade. Nós não podemos aceitar o entorpecente. É absolutamente inadmissível, intolerável, imperdoável e pior, que a ordem seja utilizada para isso. Infelizmente, a ordem já foi utilizada. Esse documento é de conhecimento de toda a advocacia. O meu, aqui, opositor, com todo respeito, não estou ofendendo, mas ele pode agora esclarecer, inclusive, como posicionamento da OAB, num simpósio, lançado no currículo Lattes dele, ele colocou que pensava pela legalização, inclusive pela legalização também e tratamento jurídico diverso ao comércio da droga. Obrigado, doutor Saeg. Doutor Alberto Toron comenta. Eu acho engraçado como as pessoas se apropriam da frase dos outros para, se é que entenderam, distorcê-la. É preciso deixar muito claro o seguinte: a droga é um flagelo. Droga não é leite ninho. Mas desta constatação, a pergunta que surge é a seguinte: como é que vamos abordar este assunto? Ao tempo da ditadura militar, com esse mesmo discurso do candidato Saeg, os militares fizeram o seguinte: equipararam para fins punitivos o tratamento dado ao usuário e o traficante. Deram a mesma pena para os dois. Isso foi em 68, com base no AI-5. Achava-se que isso ia debelar o problema das drogas. Não funcionou. Vivíamos o momento da contracultura, do movimento hippie, a ditadura sufocava, impedia movimentos de participação. Depois mudaram a lei em 72, mudaram-a novamente em 76, que é a lei 6368. Depois ela foi mudada mais 2 vezes. Hoje, portar drogas para uso próprio continua sendo crime, mas o sujeito só é advertido. O que é preciso ter muito claro é se nós, como pais, queremos ver os usuários encarcerados. Ninguém, objetivamente, lucidamente, vai querer defender que crianças ou adolescentes usem drogas. Mas é preciso que se discuta o que fazer com o usuário. Segundo lugar, defendi, num simpósio de caráter científico, a posição da descriminalização, como fez o conselheiro estadual. É legítimo que nós nos posicionemos. O que nós não podemos fazer é nos escondermos atrás de frases feitas e de efeito. A nossa ideia é que a ordem discuta as coisas. Encerrado. Doutor Saeg, conclui em 2 minutos. Antes eu, Godoy. Marcos, perdão, Marcos, Imagina, por favor. Godoy. Quero dizer que eu tenho uma posição firme, séria, contra qualquer forma de liberação das drogas. Tenho 2 filhos em casa e rezo todo dia para que não se envolvam com drogas. Quero dizer que me surpreende muito. Aliás, quando o Saeg fala do opositor, que tem essa declaração no currículo e tal, não está se referindo a mim, não. Está se referindo ao Toron, só para ficar claro. Ele sabe, o Saeg sabe que a minha posição é absolutamente contrária a qualquer forma de liberação de drogas.
E quero dizer que essa posição é firme. Ela não varia de acordo com o tempo, nem de acordo com o público que está sendo debatido. Eu conheço o documento afirmado pelo SAEG e há, inclusive, uma menção, uma frase do saudoso Paulo Franz, que diz que o problema não está na droga, o problema está no usuário, e que tem um usuário que usa a droga e se vicia, e tem outros usuários que usam a droga e tem projeção social. Aliás, vi o meu opositor Toron comparando não o leite ninho, é verdade, ele não comparou, mas comparou a caipirinha, dizendo que usar maconha, cocaína é igual usar uma caipirinha. Com o que eu não concordo. Aliás, mais uma vez, o Toron não respeita as pessoas, não respeita a mim, não respeita o SAEG, interrompe no meio da minha fala. Eu não vim aqui para receber provocação do Toron, vim aqui para discutir propostas, projetos. E assim eu espero fazê-lo até o final desse debate. Doutor Ricardo Sayegh. É verdade, nós estamos falando aqui, é fato, basta olhar no YouTube, está lá à disposição de todo mundo. Não é? Foi no Entre Aspas, da Rede Globo de televisão, né? Na Globo News. Ele falou mesmo, equiparou, disse de um bom vinho. Aí eu fiquei pensando, será que existe boa cocaína, boa maconha? Eu não entendo disso, não quero entender, não me interessa. Não é? Falou da liberação, da legalização, até mesmo da cocaína, foi a frase utilizada. Não é? Isso é terrível, isso é péssimo, isso não pode servir de bandeira em hipótese alguma para a ordem, isso não pode servir de mentalidade. Realmente eu quero aqui dar o meu testemunho para você, advogado e advogado. Eu não me alinhei à oposição por conta dessas coisas, dessa mentalidade. Isso não pode, isso é inaceitável, isso é intolerável. As nossas crianças estão em jogo, os nossos jovens estão em jogo, a nossa sociedade está em jogo. Ninguém falou em encarcerar, nós falamos em restringir, tratamento restritivo. Os usuários têm que ser levados compulsoriamente. A gente não pode deixar aquela gente da Cracolândia deixar da própria sorte. Imaginem só, eles deixados, né? Eles não têm capacidade de discernimento de se autoproteger. Eles precisam ser recolhidos e tratados ambulatorialmente. Nós não podemos mais permitir que as pessoas se transformem em zumbis. Nós não podemos conviver com aquele problema das mães do crack, onde as crianças têm síndrome de abstinência, com horas de vida, tendo transpiração, vômito, mal-estar. Aquela reportagem me chocou, me abalou e reforçou minhas convicções. Reforçou minhas convicções que isso é um mal, que isso é inaceitável, que isso é intolerável, que isso não pode ser permitido e que isso tem que ser combatido. Inclusive, a gestão foi omissiva, conivente, porque deixa a critério da legislação? Não é a critério da legislação. Não vai poder mesmo, não vai poder. E eu vou lutar como presidente ou não, na Ordem dos Advogados do Brasil, contra esse tipo de coisa. Doutor Sayegh, obrigado. A próxima pergunta é endereçado ao doutor Alberto Toron. Fausto Macedo, por favor. Pergunta para o candidato Alberto Toron. Advogado Toron, a que o senhor atribui a queda de prestígio da advocacia? Fausto, obrigado pela pergunta. Apenas eu gostaria de esclarecer, relativo ao tópico anterior, o que eu tenho afirmado é que nem todo usuário é doente. Há aquele usuário que usa a droga de forma recreativa, como quem lança a mão de uma caipirinha, o que é coisa completamente diferente de comparar maconha, cocaína a caipirinha. Estou dizendo daquele usuário esporádico. Feito esse esclarecimento, eu atribuo a perda de prestígio da advocacia a um conjunto de fatores. Começo pela ordem. Lamentavelmente, vejo que a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo, ao preocupar-se em servir de trampolim para as aspirações político-partidárias do seu mandatário, esqueceu do advogado. Ricardo Sayegh lembrou do episódio do IPESP, que o governador José Serra extinguiu, acabou com a carteira do advogado. Pois foi o nosso presidente da OAB que apoiou o então candidato a prefeito José Serra. Os advogados são desrespeitados no cotidiano dos fóruns. A carga rápida, eu que não estou na OAB, fui lá no CNJ, sustentei oralmente
e ganhei de volta esse direito para o advogado. O advogado vai a um presídio e é revistado como se ele fosse um marginal. Isso é inadmissível. Quando nós sabemos que uma simples revista do preso após a entrevista com o advogado resolveria o problema. Quando nós sabemos que quem leva droga em presídio e armas é funcionário. Mas acrescento, a proliferação das faculdades de direito, desrespeito às prerrogativas pelas quais luto diuturnamente e que a ordem, enfim, vai mal nesse assunto. A proliferação de faculdades, massificação. Nós vamos trazer para a Escola Superior de Advocacia a professora Ada Pellegrini para refundar a escola. Ada Pellegrini Grinover, para refundar a escola e permitir que os advogados, mediante convênio com instituições, possam fazer o mestrado profissional, possam cursar cursos interessantes, possam fazer cursos interessantes e importantes para que nós tenhamos permanentemente a reciclagem profissional. Mas há uma coisa que quero me referir. Nós vivemos um momento no qual se fala muito na luta contra a impunidade e se compreende muito mal o papel do advogado na luta pela garantia do direito de defesa, que é tomado como algo procrastinatório. E assim a imagem do advogado vai sendo desgastada. É preciso que a ordem se coloque ao lado do advogado, junto com o advogado, na defesa dele. Esgotado. Doutor Marcos da Costa comenta em 2 minutos. Godoy, quero dizer que, no meu entender, a premissa está incorreta. Demonstração maior de que a advocacia está prestigiada é exatamente nós estamos num dos maiores veículos do Brasil, de mídia do Brasil, debatendo a advocacia, debatendo a sucessão na nossa entidade. Outra demonstração, o número gigantesco de estudantes de direito. Se a advocacia estivesse desvalorizada, certamente nós não teríamos o jovem visualizando na advocacia o seu futuro promissor. Digo mais, essa tentativa dos escritórios estrangeiros invadiu o Brasil, com a qual eu não concordo, diferente do Toron. Eu sou contra a invasão dos escritórios estrangeiros no nosso país. E é uma demonstração que a advocacia está valorizada. Porque se a advocacia estivesse desvalorizada, os escritórios estrangeiros não estariam pressionando, inclusive os órgãos públicos, o nosso governo federal, tentando ingressar no Brasil. Quero falar também sobre a Escola Superior da Advocacia, que foi mencionada pelo Toron. A querida professora Ada foi gestora da escola durante um determinado tempo. Ela, como gestora, ela criou 6 núcleos da escola no interior. Nós, enquanto o Rubens Aprobato foi o criador da escola e é o atual diretor, nós temos hoje 90 núcleos da escola em todo o estado de São Paulo. E mais ainda, a querida professora Ada, que eu respeito, gosto, minha amiga pessoal, ela foi vice-presidente da ordem e não compareceu em nenhuma reunião de diretoria. Imagine que a reunião de diretoria é semanal. Foram 3 anos de gestão. E a professora Ada não compareceu como vice-presidente da ordem em nenhuma das reuniões de diretoria. De forma que a advocacia, na minha compreensão, está bem posicionada, está num momento muito bom, muito propício. Agora, é evidente que sofre também o desgaste de uma justiça lenta. Os problemas do judiciário, é evidente que refletem na advocacia e na imagem da advocacia. Por isso que uma das propostas é exatamente trabalhar para combater a morosidade do Poder Judiciário. Doutor Ricardo Sayegh, por favor. Olha, quando eu vejo o candidato da situação falando que a advocacia está prestigiada, só o advogado e a advogada que não. Todos sabemos disso. Você aí de casa, você sabe o quanto você está sofrendo. O que essa afirmação demonstra claramente que realmente se faria necessário uma oposição, e uma oposição firme, para derrubar essa situação. Derrubar essa situação em que a advocacia se encontra de joelho, pedindo socorro, sem dignidade, sem respeitabilidade, tendo cada dia mais, né, a sua indispensabilidade mitigada e prejudicada. Com todo respeito, eu também tenho a maior admiração pela professora Ada. Inclusive, não é, o aprobato de diretor da escola não tem o mínimo sentido, que mostra o aparelhamento, não é, de cargos dentro da OAB. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro é que a professora Ada, com todo o respeito e com toda a envergadura jurídica e moral dela, ela não prestigia os advogados. Ela gosta de participar da OAB, é verdade, não é? Mas não prestigia os advogados.
A ESA, na época dela, era lotada de juízes e promotores, todos sabem disso, basta conferir. E não obstante isso, ela foi uma das idealizadoras da legislação, do juizado especial, que tira o advogado de dentro do fórum, tira você de dentro do fórum, tira você, mitiga a sua indispensabilidade, te prejudica no mercado de trabalho, te prejudica no seu juramento, te prejudica na sua missão de vida. Isso não pode, nada que atente contra a indispensabilidade do advogado pode ser tolerada pela ordem. Pelo contrário, nós temos que resgatar essa indispensabilidade, essa prosperidade, essa dignidade e essa respeitabilidade que sempre norteou a advocacia. Doutor Toron, sua conclusão? Eu aqui quero dizer que hoje finalmente entendi por que o candidato da situação, candidato chapa branca, realmente não entende nada de advocacia. Nem sei se advoga, porque dizer que a advocacia está valorizada, chega a ser assintoso para o advogado que no seu cotidiano é humilhado por funcionários. E aí ele recorre a um sofisma. Ele vai falar da vinda dos escritórios dos estrangeiros, em relação ao qual já me coloquei claramente contrário, aplaudindo a decisão do Conselho Federal da OAB, em relação à qual disse e repito que o tema não pode ser tratado com xenofobismo e com falso nacionalismo, que é a versão cômoda daqueles que não entendem das coisas, e mostrando o desconhecimento com a realidade da advocacia, vem falar em escritórios estrangeiros, vem falar no número de alunos que cursam faculdades, que são coisas completamente diferentes. Nós precisamos, meus amigos, para finalizar esse tópico, ter claro que a ordem se omitiu em muitas coisas. Nós queremos resgatar o papel do advogado na sociedade, inclusive reinserindo a nossa ordem no debate das grandes questões nacionais. Para finalizar, a professora Ada é carecedora de um verdadeiro desagravo, tais as ignomínias que lhe foram lançadas. Professora honrada, séria, quando ela estava à testa da Escola Superior da Advocacia, podiam ter sido convidados juízes, promotores e advogados também, mas foi um momento de grande apogeu dessa escola. Cada um dos candidatos terá agora 2 minutos e 30 segundos para suas considerações finais. Pela ordem definida em sorteio, o primeiro é o Dr. Marcos da Costa. Godoy, eu quero mais uma vez agradecer o Grupo Estado, dizer da alegria de poder estar nessa casa que tem uma ligação umbilical com a advocacia. O nosso primeiro presidente foi Plínio Barreto, um dos grandes jornalistas do Grupo Estado, editor-chefe durante muitas décadas aqui do jornal Estadão. De forma que a Ordem do Estado, a Ordem no seu nascimento, essa entidade que nasce libertária, essa entidade que logo depois de criada, já não pôde ter uma reunião do Conselho, porque as suas grandes lideranças, os conselheiros, estavam detidos pelo governo central por conta da Revolução de 32. Tem uma tradição de irmandade aqui com o Grupo Estado na defesa das liberdades. E certamente essa tradição começa por esse que foi o nosso primeiro presidente, Plínio Barreto, e aliás fica o convite, se eleito eu for, de promovermos juntos, contarmos juntos a história tão bonita do Plínio Barreto, grande advogado, grande jornalista. Quero dizer também que é uma honra participar do novo debate, eu procurei fazê-lo sustentando a minha vida, sustentando as minhas realizações, sustentando as minhas propostas e não cair na provocação, especialmente do meu opositor Toron. Desejo sucesso ao Toron, desejo sucesso ao SAEG, respeito muito ambos como advogados e espero que no dia 29 ocorra a grande festa da democracia na OAB, que essa festa sirva de exemplo para as eleições de uma forma geral no nosso país, pedindo o voto para a nossa chapa, a chapa 1, Marcos da Costa, Trabalho para a Advocacia, e aproveitando esse período final, em que se avizinha ao final do ano, para desejar ao advogado, à advogada, mas também à população em geral, um Santo Natal
em um ano de 2013 com muita luz, com muita fraternidade e que, se o Criador permitir, possamos estar na frente da ordem com o meu grupo político, trabalhando intensamente pelo engrandecimento da entidade e pelo fortalecimento da nossa advocacia. Muito obrigado. Doutor Ricardo Sayegh, por favor. Eu quero manifestar meu profundo agradecimento a esse veículo, ao Estadão, a você, Godoy, ao Fausto, a toda a equipe, não é? Meu profundo respeito aos demais candidatos, não é? O Dr. Marcos da Costa, o Dr. Alberto Zacarias Toron, não é? Pessoas que lutaram demais pelas suas convicções, pelo que acreditam. Essa campanha foi uma campanha difícil, uma campanha dura, uma campanha longa. Todos se sacrificaram, todos renunciaram, todos deram o melhor de si. Nós estamos aqui no campo das ideias. Eu sempre tratei, sempre recebi as coisas com o propósito de jamais agredir quem quer que fosse. Não é? Eu quero consignar aqui, aproveitando a oportunidade, meu profundo respeito, meu carinho, minha admiração para essa processualista, que é a professora Ada Pellegrini Grinover. Não é? Não fui eu que coloquei o nome dela no debate, só estava comentando a resposta. Quero deixar absolutamente claro, não se faz necessário desagravo, porque ela nunca foi agravada, ela é uma pessoa querida, uma pessoa correta, séria, honesta, justa, reta. Não há dúvida em decorrência disso. Mas essa linha de processualismo, onde o advogado tem a sua presença mitigada, afastada, onde a indispensabilidade do advogado é prejudicada, essa linha não está de acordo com o Estado democrático de direito, não está de acordo com a essencialidade da advocacia consagrada no artigo 133 da Constituição Federal. Nós não podemos aceitá-la. A minha veemência não foi em face jamais da querida professora, mas sim em face da indispensabilidade, em favor da indispensabilidade, da respeitabilidade e da prosperidade da advocacia. Isso que fique absolutamente claro. O meu propósito é que a nossa chapa represente adequadamente a advocacia e, além disso, defenda cada advogado e cada advogada do Estado de São Paulo. Que ele tenha acesso à saúde, que ele tenha acesso à previdência social, que a mulher advogada tenha licença maternidade, que as prerrogativas sejam respeitadas, que aquele que violar gravemente as prerrogativas sejam processados na pessoa física, enfim, que nós tenhamos todas as condições adequadas de trabalho para o nosso sucesso e a nossa felicidade profissional. Obrigado, doutor Sayegh. Doutor Toron. Bem, meus queridos amigos, eu queria dizer uma coisa para finalizar. Eu sou filho de imigrantes. Meu pai, um grego judeu, que foi recebido pelo Brasil, que veio para cá sem nada, absolutamente nada. Foi mascate. Minha mãe... Um momento, já estamos com um problema. Vamos começar, que deu um problema no seu microfone. Vamos recomeçar. Tá bom agora? Tá bem agora. Posso voltar? Pode voltar? Perfeito. Voltando. Meus amigos, finalizando, eu gostaria de dizer que sou filho de imigrante, de um grego judeu, que veio para cá no comecinho dos anos 50, com a família dizimada pelos nazistas. O grande legado do meu pai e da minha mãe, que também era filha de imigrantes sírios, é o legado do trabalho, o legado da lealdade, o legado do respeito à família. Eu trabalho há mais de 30 anos como advogado. Tudo que tenho às custas do meu trabalho. Sou um apaixonado pela advocacia. É com tristeza que eu vejo o empobrecimento do advogado. Hoje, quando nós dizemos que há 50 mil advogados que vivem do convênio da assistência judiciária, que ganham mal, uma tabela de honorários pífia, por conta de um diálogo conduzido de forma arrogante e inábil pela atual direção da OAB. Quando eu vejo que há 50 mil advogados que só são remunerados ao final do trabalho, eu vejo o quanto nós precisamos trabalhar por esses nossos colegas. Vejo que muitos colegas são representados por juízes e, às vezes, com o aval do próprio representante da OAB, são excluídos do convênio. Nós precisamos mudar isso. Por isso, nós vamos dar a Escola Superior da Advocacia gratuita para esses advogados. A própria ordem, meus amigos, carece de democratização.
Nós vamos fazer algo fundamental, que é a autonomia administrativo-financeira para as subseções. Nós vamos fazer mais. Nós vamos criar a cooperativa do advogado, sobretudo para o jovem advogado, poder adquirir bens e serviços de forma mais barata. Convênio que tem hoje, Unimed Paulistana, que foi tido pela Agência Nacional de Saúde como o pior dos planos, não pode continuar. Eu, às vezes, vou comprar um livro, o sujeito à minha frente diz, eu sou juiz, tem 30% de desconto, e o advogado só tem 10%. Não pode. Nós temos que lutar pelo advogado em toda a extensão pelos seus direitos, lutar pelo seu mercado de trabalho, que é essencial, a indispensabilidade do advogado, que agora vem a ser mitigada pela nova lei de execuções penais, que o presidente atual apoia e o seu grupo apoia, está no site da OAB. Nós vamos mudar. Muito obrigado, isso. doutor Toron. Seu tempo está esgotado. O Grupo Estado, por meio da TV Estadão, agradece a participação dos candidatos às eleições na Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Boa tarde, obrigado.